Olá, a nossa dica de hoje vai ser sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Eu vou destacar para vocês aqui os pontos mais relevantes que têm caído muito em prova. O primeiro deles diz respeito à legitimidade para a instauração do incidente. Essa legitimidade a gente encontra lá no artigo 133. Olha lá o que diz o dispositivo. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. Inclusive, esse é um ponto interessante, que o Ministério Público só poderá solicitar a instauração do incidente quando lhe couber intervir no processo, que são justamente as hipóteses trazidas lá no artigo 178. Artigo 178. Então, primeiro ponto específico, primeira dica específica é sobre a legitimidade. Outro ponto que tem caído muito diz respeito ao cabimento do incidente. Cabimento específico do incidente. Olha lá o que diz o artigo 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução, fundada em título executivo extrajudicial. Eu posso afirmar, então, que ele é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, do cumprimento de sentença e também da execução. E apontem aí, ele é cabível inclusive lá nos juizados especiais. Juizados especiais. Então vamos colocar aqui, ó, ele é cabível também lá no procedimento dos juizados especiais. Como é que eu sei que ele é cabível lá no procedimento dos juizados especiais? Bom, o próprio Código de Processo Civil, ele afirma isso pra gente. O próprio Código de Processo Civil, ele afirma isso pra gente, que é cabível, inclusive, lá nos juizados especiais. Inclusive, isso vai ressaltar a ideia de que é cabível nos juizados especiais uma forma de intervenção de terceiros. Artigo 1062 do Código de Processo Civil. É cabível uma forma de intervenção de terceiros nos juizados, que é o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Tomem nota aí também. Outro ponto que vem muito caindo em prova é que o procedimento para um incidente de desconsideração da personalidade jurídica é aquele que é feito no curso do processo. Por que eu digo no curso do processo? Caso esse procedimento seja solicitado no curso do processo, ele seguirá todo este rito que nós apontamos aqui do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, inclusive com a suspensão do processo. Instaurado o incidente, cita-se o sócio ou a pessoa jurídica para que se manifeste e requeira provas em 15 dias com a suspensão do processo, logo em seguida o juiz decide. Por outro lado, se o pedido for feito na petição inicial, isso não é incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Isso é litisconsórcio, ainda que eventual. Porque se o juiz aceitar, cita só as pessoas jurídicas. Se o juiz não aceitar, cita só o sócio e ou a pessoa jurídica. Tudo bem? Então prestem bem atenção. Se o pedido de desconsideração for feito na petição inicial, não será um incidente, não se suspenderá o processo. Se o pedido for feito no curso do processo, suspende-se o processo, cita-se o sócio, cita-se pessoa jurídica, para que se manifeste em 15 dias, logo em seguida se decide sobre desconsideração. Isso é o que nós encontramos, por exemplo, lá no artigo 134, parágrafo 2º, quando ele diz: dispensa-se a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. Claro que aqui citado como litisconsórcio, em litisconsórcio. Tudo bem? E a instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do parágrafo 2º. Então, de regra, ela suspende o processo, salvo se for feito na petição inicial. Se for feito na petição inicial, não irá suspender o processo. E aquele rito que eu acabei de apontar para os senhores: instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para que em 15 dias ele requeira as provas cabíveis e se manifeste.
Concluída a instrução, se houver necessidade, o incidente será resolvido por decisão interlocutória, impugnável naturalmente por agravo de instrumento, conforme previsão lá do artigo 1015, inciso 4, é agravo de instrumento e, sem contar ainda, que se a decisão for proferida por relator, considerando que ele pode ser feito a qualquer momento, caberá agravo interno. Tudo bem? E uma última dica para os senhores é o fato de que é reconhecida a desconsideração, isso gera a fraude à execução da disposição dos bens, quando o juiz reconhece. Olha lá o que diz o artigo 137, acolhido o pedido de desconsideração, alienação ou oneração de bens havida em fraude à execução será ineficaz com relação ao requerente. Essa então foi a nossa dica sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Bons estudos!